Paz, galera, vamos entrando. Infelizmente a conexão caiu, mas eu vou continuar fluindo de forma poderosa e intensa em Jesus. Hoje nós estamos falando sobre não mergulhe no mar do esquecimento. Hoje nós estamos falando sobre isso. Não mergulhe no mar do esquecimento para se autopunir. Não mergulhe no mar do esquecimento para se autopunir. De novo, não mergulhe no mar do esquecimento para se autopunir. E hoje, como é uma noite de Santa Ceia, é inevitável não mergulharmos nessa proposta espiritual e fluirmos a partir de Cristo a partir disso. Então, uma vez que Cristo Jesus te perdoou e aniquilou a sentença de juízo através da salvação, mediante o arrependimento público de pecados, cara, não permita ser escravo dos olhares. Não permita ser escravo da autopunição humana. Portanto, não mergulhe no mar do esquecimento para se autopunir. Amém? Você que está entrando, pode ir entrando, a conexão caiu, mas nós estamos de volta. E uma das coisas que eu estava falando é que o próprio Espírito, ele sinaliza para a sua alma quando existe a necessidade da santificação a partir desse comportamento e esse contato com a eternidade. A grande verdade é que, como Jesus é santo, ele santifica todos nós. E essa santificação, cara, patrocina no nosso interior uma revolução do amor. A santificação, mediante o arrependimento público de pecados, santifica o nosso coração. E isso que é poderoso. Então, não reduza a glória do arrependimento por intimidação do inferno. Porque o inferno vai ser o único, cara, que vai olhar para nós e vai enfiar o dedo na nossa face e tentar nos acusar de algo que Jesus já perdoou. Mano, se Jesus já perdoou e o Espírito já convenceu, já era pro diabo. Agora, é necessário que nós tenhamos, então, essa manutenção do arrependimento. E essa manutenção do arrependimento é gerada a partir dessa mesa que gera misericórdia a partir de Jesus. E hoje, como vocês sabem, nós vamos sentar na mesa do Senhor. Os elementos estão aqui. E eu tô com tanta vontade, cara, de me reunir como igreja, sabe? E ver todos vocês novamente, e sentar à mesa e construir igreja para os nossos filhos, edificar, cara, esse ambiente de eternidade para que Jesus venha. É muito intenso no meu coração. Enquanto isso, enquanto a vigilância sanitária não patrocina uma seguridade nas relações sociais, eu sinto segurança em nos relacionarmos aqui e continuarmos fluindo como igreja de forma online. Porém, de novo, não mergulhe no mar do esquecimento para se autopunir. Não faça isso. Uma vez que o arrependimento de pecados veio sobre sua jornada de vida, nosso coração agora é apacentado pela majestade santa, cara. Pois o arrependimento antecede a salvação. Eu estava falando sobre isso antes da nossa internet cair. O arrependimento, ele antecede a salvação. Quando você se arrepende, cara, a salvação é um presente que vem sobre todos nós. E graças a Deus sobre aqueles, cara, que tem essa consciência de eternidade, de nos arrependermos e sermos agraciados pela salvação em Cristo Jesus. Sabe, na igreja do primeiro século, Paulo diz assim: ele é meu Senhor e Salvador. Senhor, no original, significa Kyrios. Ou seja, ser Kyrios significa eu sou escravo. Ou seja, eu não tenho mais vontade. Agora eu me submeto ao meu Senhor. Ele não é apenas meu Salvador, ele também é o meu Senhor, é o meu Kyrios. Eu me rendo para fazer as vontades do meu Senhor. E é tão poderoso quando você compreende, cara, que nós temos esse senso de lealdade com o Senhor por causa do arrependimento, porque Ele nos patrocinou e nos abençoou com a salvação, que todas as vezes que nós sinalizamos, cara, uma corrupção no nosso coração, o Espírito Santo vai sempre nos incomodar. Sempre nos incomodar. E é poderoso quando isso acontece. Uma das coisas que eu estava falando antes da nossa internet cair é que quando a nossa carne, infelizmente, ela sinaliza e corrompe o nosso interior, o espírito ele fica fragilizado, porque nós somos corpo, alma e espírito. Somos seres triunos, né? Corpo, alma e espírito. Quando você morrer, cara, o seu espírito vai voltar para Deus, a sua carne volta para o pó e a sua alma que vai ter morada eterna. Então, como a luta é contra a carne e o sangue, melhor, não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, pode ter certeza que a Bíblia diz que a carne luta contra o espírito luta contra a carne para que não façais o que quereis. E o interessante, cara, é que quando Jesus ele
aumenta o volume do Espírito dentro do seu interior, o teu Espírito agora dialoga com a sua alma. E o seu Espírito agora convence a sua alma para um arrependimento. Porque quem vai se arrepender não é a sua biologia. O arrependimento promovido dentro de você vem da sua alma. Por isso que a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne para que não façais o que quereis. Agora, quando o Espírito é fortalecido, mano, o arrependimento vem, bum, irmão. A glória e a graça da salvação, esse presente eterno vem sobre nós. E é tão glorioso, cara, ser tocado por Jesus. É tão glorioso, cara, quando o próprio Espírito Santo nos convence. Eu sinto muito a presença de Jesus aqui, cara. Então, o arrependimento antecede a salvação. A salvação convoca a santificação. E a santificação apresenta a redenção. A redenção é o fundamento do avivamento. Ou seja, só é possível vivermos avivamento quando o arrependimento antecede a salvação. A salvação convoca a santificação, porque uma vez salvo, a santificação tem que fazer parte do nosso DNA. É o nosso digital quanto cristãos. Santificação. E quando a santificação vem, então, sobre nossa jornada interior, é inevitável, cara. A redenção vem. Porque o arrependimento foi o primeiro passo. A salvação presente. A santificação, a consequência da salvação. Cara, e a redenção, a consequência de termos uma vida plena com o Senhor, aí sim o avivamento é uma realidade. E o poderoso, cara, nessa sequência de vida cristã, ou esse amadurecimento a partir do arrependimento, é que quando nós temos a consciência de que o Senhor nos perdoou, nós precisamos, cara, ter em mente que o inimigo da alma, ele vai fazer de tudo para deturpar o seu coração em relação à bondade da eternidade. E quando o Senhor vem sobre nós, cara, é poderoso, pode ter certeza. Há anjos que te cobrem. Porém, que você não venha vacilar diante do inimigo da alma, porque ele é aquele, cara, que quando vê o seu sorriso, ele vai fazer de tudo para te intimidar. E a Bíblia diz algo, e isso está nos lábios de Jesus. Jesus diz assim: porque antes, cara, quando éramos carnais, existiam seres da maldade que operavam em nós. E esses seres preenchiam os vazios que habitam em cada ser humano. Quando o Espírito Santo vem, os espíritos enfim, esses seres da maldade que preenchiam os vazios do homem, esses seres são expulsos. E o Espírito Santo agora faz morada. Por isso que coisas simples como orar, jejuar, ler a Bíblia são coisas fascinantes para quem é cristão. E essa arte de se conectar com o divino a partir da graça do eterno, através do arrependimento, a partir da santificação, através da santificação, a partir da redenção e finalmente do avivamento. E a Bíblia diz o seguinte: os seres que operavam e que preenchiam o seu vazio antes do Espírito Santo operar, eles não vão embora. Eles ficam ao seu redor. E eles sempre te visitam para tentar reconquistar o território. E Jesus diz que quando o Espírito vem, ele deixa a casa arrumada e varrida. Porque é ele que vai habitar dentro de si. Porém, se esses seres da maldade virem e perceber que o seu espírito não influencia a sua alma, a Bíblia diz que esses seres vêm, infelizmente chamam 7 mais forte que eles e destrói o seu interior, cara. E geralmente isso acontece quando, após o arrependimento ser genuíno e após uma temporada intensa de santificação e de evidência pela graça da salvação, o homem, cara, que não consegue perseverar na totalidade, ele vai ficando agoniado porque Deus fez algumas promessas para ele. E Deus é assim, cara. Deus vai te apontar o seu destino, mas o Senhor nunca vai te falar como vai ser o processo. Quando nós temos essa consciência de que o Senhor nos determinou um destino, mas Ele não vai trazer os detalhes dos processos, nós precisamos, cara, sermos fiéis a Deus, tanto nos picos, quanto nos vales, quanto nas temporadas de felicidade, quanto nos momentos de tristeza. Porque Paulo diz, cara, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória de Deus. E quando nós temos essa consciência, cara, da santificação e da perseverança em Cristo Jesus, vem um boom no nosso coração. É bom perseverar. Porque para muitos de nós, e essa é uma realidade eterna, para muitos de nós, o galardão vai ser só na eternidade. Porém Jesus, isso é poderoso, está nos lábios de Jesus. Jesus, ele promete, cara, uma fidelidade enquanto você estiver aqui na terra, a partir do arrependimento, da santificação, da redenção e do avivamento.
cara, ele promete fazer morada em você, e a partir do mesmo Espírito que operou nele, agora opera nos seus discípulos. E aí vem os finais, cara, de todos os evangelhos, quando diz ide e fazer discípulos em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma das graças de ser salvo é apresentar essa salvação para outras pessoas, para que você não viva esse presente da glória de Jesus de forma individual e solitária, mas que você venha chamá-los para que todas as pessoas que você ama também participem dessa mesma mesa poderosa e intensa que só Jesus pode gerar, cara. Enfim, sendo assim, meus irmãos, diminuam o volume das críticas que geralmente o inferno faz e aumente o volume da graça que há em Jesus. Ignore o arroto das santidades que firmam um senso de imoralidade e que não permite que vocês se arrependam plenamente a ponto de olhar apenas para o seu exterior. Porque, cara, como eu apacento muitas pessoas e diariamente tenho contato com seres humanos que procuram auxílios pastorais, muitas pessoas não conseguem mais sentar na mesa da redenção pela vergonha que sentem, pelas jornadas que infelizmente viveram. E embora essas pessoas tenham se arrependido de seus pecados, muitos dos santos contemporâneos não aceitam que essas pessoas sentem novamente na mesa da redenção. E a reflexão é Cristo Jesus dizendo: quem é um homem para colocar a mão na cabeça de outro homem e não deixar o óleo escorrer? Quem é um homem, cara, para inibir o poder e a graça do Espírito Santo na vida de outro homem? Seu arrependimento é o que nos conecta, cara, com o coração de Deus de forma poderosa. Portanto, não visite o lago do esquecimento para se autopunir. Continue sendo, cara, esse jardim onde o Senhor visite. E que qualquer punição que você tenha na sua mente, ore para que o Espírito Santo venha calar a voz do acusador. Porque o diabo é mentiroso, cara. Ele sabe mentir. Ele sabe, cara, gerar ilusionismos para, infelizmente, se seduzir. Porém, quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, essa graça é tão maravilhosa, cara. E eu me lembro de Jacó. Depois de tantos anos, cara, vivendo a vida dele, depois de tantos anos sendo humilhado pelo nome que herdou, e é uma reflexão que eu tenho também sobre os místicos. Interessante. O nome Jacó significa traiçoeiro. A Bíblia diz que Jacó era gêmeo de Esaú e Jacó. E algumas pessoas afirmam sobre esse misticismo que Jacó nasceu já com a perspectiva de predestinação para ser traiçoeiro. Eu não acredito nisso. E a Bíblia diz, cara, que quando Esaú e Jacó nasceram, Jacó nasceu com a mãozinha grudada no calcanhar de Aquiles do irmão. Quando as parteiras judaicas viram que Jacó nasceu dessa forma, olharam para o garoto e disseram: olha que garoto traiçoeiro, ele quis nascer primeiro que o irmão. Em um comportamento sociológico místico, uma palavra de maldição diante de um recém-nascido que é puro, um recém-nascido não peca, cara, ele é puro, embora ele nasça com a biologia oriunda de Adão, cara, o interior e a alma desse recém-nascido é virgem em relação ao pecado, a dor, a mácula e coisas do gênero. E aí Jacó recebeu esse nome traiçoeiro. Imagina ele crescendo, cara, aos 14 anos de idade, sei lá, no ensino médio, enfim, imagina ele no prezinho, cara, levando para nossa realidade sociológica ocidental. Jacó era chamado de traiçoeiro. Imagina numa chamada de turma em uma sala de aula: João, presente. Fernanda, presente. Traiçoeiro. Jacó, presente. E a galera zoando ele. É assim que eu analiso, inclusive, o texto quando se fala sobre a vida de Jacó. Jacó, ele sofreu tanto com o nome sobre traiçoeiro, embora fosse um garoto extremamente introvertido pelo nome que recebera desde o nascimento, que eu vejo Jacó, cara, vivendo a nível sociológico a sua jornada, e as pessoas rejeitando, não empregando, as pessoas nem permitindo que ele se relacionasse com outras mulheres, ou a nível humano, inclusive. Por isso que o texto diz que Jacó se apaixonou por uma mulher. Quando o pai dela descobriu o nome que Jacó possuía, que era traiçoeiro, o pai dele disse: não, você vai ter que trabalhar 7 anos para provar que você não é o que o seu nome diz que você é. Depois de 7 anos que Jacó trabalha, o pai disse: não estou satisfeito, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Jacó trabalha 14 anos para ter um relacionamento sentimental honroso. A Bíblia diz então que, por causa do nome, ele acabou acreditando naquilo que falaram sobre ele. E quando Isaac, seu pai, faleceu, o texto bíblico diz
que Isaac iria passar o dom da primogenitura, que obviamente era para Esaú. A mãe de Jacó, Rebeca, olha para Jacó e diz: seu pai está cego e ele está para passar o dom da primogenitura para o seu irmão Esaú. E como ele está cego, eu peço para que você vá lá e finja que você é seu irmão. Tipo, já que seu nome é traiçoeiro, assuma logo essa identidade. Jacó, ele prova tanto que não é o que o nome dele evidenciava que ele era, que Jacó diz assim: mãe, pelo amor de Deus, se eu fizer isso, a maldição do Senhor virá sobre mim. E a mãe dele disse assim: eu já pensei em tudo, meu filho, que a maldição do Senhor quer sobre mim, não sobre você. Mas mãe, Jacó disse: mas mãe, meu pai sabe que Esaú, meu irmão, é peludo. E a mãe falou assim: eu também já calculei tudo isso, meu filho. Eu preparei aqui uma pele de cordeiro, você vai colocar sobre o seu braço. Quando seu pai vir que alguém está se aproximando, ele vai tocar em seu braço e ele vai pensar que é seu irmão. E assim foi feito. Jacó acreditou no nome que possuía, mesmo tendo um coração que era amado por Deus. Mas Deus é aquele, cara, que interrompe na biografia de destruição e de desonra só para restaurar o que ele sonhou nas tábuas da eternidade. Eu quero dizer para você nesse momento, a sua história, cara, é uma história que o Senhor sonhou nas tábuas da eternidade. É por isso que a vida vai fazer de tudo, cara, para deturpar a sua história. E eu sei o que é ter uma vida, mano, de pureza diante do Senhor. E ao decorrer da jornada, infelizmente, vacilar. E graças a Deus pela dádiva do arrependimento, para que haja restauração, para que o avivamento continue fluindo em nossos corações. E a Bíblia diz, então, que após anos de tudo isso, Jacó, cara, vai para Peniel, o Vale do Peniel. O traiçoeiro se encontra com Deus. E a Bíblia diz, cara, que Jacó luta com o próprio Deus na personificação de um anjo. E o anjo, cara, luta com Jacó. Jacó segura o anjo dizendo: não, cara, você não vai sair enquanto você não me dá a minha bênção. A Bíblia diz que a mudança de caráter de Jacó, após ele ter um contato físico, emocional, após ele provar para o anjo que ele merecia ser abençoado. Olha que é muito louca essa parada, mano. É um ser humano mostrando para um ser celestial que ele merece ser tocado por Deus. Tipo, eu não sou o que todo mundo tá dizendo que eu sou, cara. Me cele, por favor. E a Bíblia diz que lá no Peniel, no Vale do Peniel, Jacó, ele é ferido pelo anjo. E após ser ferido no Peniel, Deus diz: cara, eu vou trocar o seu nome. Você agora não vai me chamar mais Jacó. Não se chamará mais Jacó. Você agora vai se chamar Israel, príncipe de Deus. Interessante, você sabia que a nação de Israel, que é uma nação tão ovacionada nas escrituras, e uma nação, cara, que possui que possui Jerusalém, inclusive, que é a cidade santa, a nação onde Jesus, o Salvador, nasceu, é a consequência da luta de um pecador, de um traiçoeiro, a ponto do Senhor ter trocado o nome dele. E o inimigo da alma vai fazer de tudo, cara, para que você acredite que você não mereça ser tocado por Deus. Eu quero dizer que depois que Jesus morreu na cruz, ele encontrou com prostitutas, cara. E as prostitutas tiveram sua jornada mudadas. Porque o Salvador, como diz Lucas capítulo 2, quando Lucas diz: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Quando o Salvador de fato vem, agora existe a possibilidade do pecado ser perdoado, sem que o império das trevas, cara, tenha força a ponto dos seres humanos não terem a capacidade de resisti-lo. A Bíblia diz que Jesus nasceu. E o poder da redenção em Jesus é que promove esse arrependimento, cara. Então, eu não faço ideia qual é a sua história. Não sei, cara, se você tem constrangimento diante do seu passado. Eu não faço ideia, cara, se você foi como Jacó, que recebeu um nome e que talvez o seu nome, quando algumas pessoas ouvem, ela simplesmente balança a cabeça como um ato de desonra. O que eu posso dizer para você é: a manutenção do seu secreto diante do Senhor pode mudar o seu nome, de traiçoeiro para Israel, um príncipe de Deus. É o que nós somos após o Deus conosco, após Emanuel ter vivido entre nós de forma tão poderosa, cara. Pois o arrependimento antecede a salvação. Nunca se esqueça disso. O arrependimento antecede a salvação. A salvação convoca a santificação.
A santificação apresenta a redenção, e a redenção é o fundamento do avivamento. E quando nós compreendemos, cara, essa graça de Jesus, é inevitável não termos também esse livre acesso a esse trono a partir da graça. E é isso, cara. Quando Jesus nos toca, é inevitável. Bem, os cristãos do primeiro século, já partindo para o final dessa ministração, para nós ceiarmos, os cristãos do primeiro século, eles eram fortes espiritualmente falando, mas eram fracos socialmente falando, porque eles não eram imperadores. Se você for para as escrituras e ser honesto com os textos, você vai perceber que Jesus nunca desejou a cadeira de César. Você vai perceber também que os cristãos do primeiro século não faziam motins contra o Império Romano. Tudo que os cristãos queriam era apresentar para o coração dos homens fracassados em sua existência e mostrar que o príncipe da paz de fato nasceu. E os que testemunharam a ressurreição de Jesus, eles queriam apresentar para os homens que o Messias veio, superou a morte, e ele foi o Cordeiro Pascal, cara, que tirou o pecado do mundo. Tudo que esses caras precisariam agora era se arrepender. Sabe, arrependimento é uma característica emocional, existencial e espiritual. Ela sela no mundo do espírito de forma tão poderosa a sua vida, a ponto de escrever o seu nome no livro da vida. O arrependimento, cara, é como essa tinta numa pena, em uma caneta celestial, que faz com que Jesus se prostre, e é o único momento, biblicamente falando, que os céus faz festa. Por isso que é inevitável não citar Lucas 15:7, que diz: eu vos afirmo que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa graça de ter Jesus, cara, que promove essa mudança de vida tão repentina. Então, esse toque que você sente no seu coração, que denuncia, cara, a falta de caráter, que denuncia, cara, a necessidade de mudança de vida, só pode ser patrocinada em um mover espiritual. Só pode ser algo do divino mesmo, cara. Enfim, os cristãos dos primeiros séculos, então, eles viviam dessa forma. E os primeiros séculos, os cristãos eram perseguidos. Então eles se arrependiam, eram salvos, se santificavam, tinham redenção, eram avivados. E esse avivamento fazia com que eles fossem valentes para lutar contra potestades e principados, não contra outros irmãos. Tanto é, cara, que os 4 primeiros séculos da igreja, e eu falei isso anteriormente, os cristãos, eles se moviam em catacumbas em Roma. E muitos deles, cara, tiravam, porque moravam em catacumba, eles tiravam os cadáveres, cara, daquelas covas, enchiam aquelas covas de água. E todos os que iam se arrependendo, porque até o século V o cristianismo não tinha templos, como o judaísmo tem templos, e as religiões gregas tinham templos. Não, os cristãos não tinham templos, eles se reuniam de casa em casa e em catacumbas em Roma. A história então afirma que eles tiravam os cadáveres das covas, porque moravam em catacumbas, enchiam as covas de água, e os cristãos que iam se arrependendo, eles iam para aquelas covas, submersas sobre as águas, e quando os cristãos arrependidos desciam, significava: você morre hoje, morre para o mundo, e você quebra a legalidade, qualquer legalidade com o inferno. E quando você submerge, significa que você nasceu de novo, o novo nascimento, ou que você teve a ressurreição do seu interior, ou seja, você morre interiormente falando e você nasce interiormente falando. E os cristãos então se reuniam no primeiro século, após os batismos de arrependimento, com as festas ágapes, as festas do amor, que geralmente eram celebradas com o pão e o vinho, que hoje nós chamamos de ceia, ceia do Senhor. E para alguns, para mim também, é a Santa Ceia. Santa, Ju? Para mim é. Por isso que ela antecede, ou melhor, por isso que ela precede o arrependimento. E por isso que o arrependimento convoca a santificação. E a salvação faz parte de todo esse carimbo, esse selo espiritual. Então o apóstolo Paulo deixou arquivado algo tão poderoso, cara. E nós vamos ceiar. Mas ele deixa algo tão poderoso aqui em 1 Coríntios 11.
é onde eu quero também fundamentar a noite de hoje. A partir do versículo 23, Paulo diz assim, cara: pois eu recebi do Senhor. Interessante. Você sabe que Paulo não fez parte dos 12 apóstolos, ele se converte só em Atos 9. Então ele não teve a honra de andar com Jesus enquanto Jesus viveu 3 anos na terra. E Paulo não esteve na ceia pascal, mas ele escreve com riqueza de detalhes o momento da Santa Ceia. Isso também é algo tão poderoso, cara, porque Paulo diz que o evangelho que ele ministra, ele recebeu por revelação. Então ele diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E logo haver dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer o pão, ele também pegou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Jesus dizendo e Paulo recitando: fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, proclamareis a morte do Senhor até que ele venha. Textualmente falando, versículo 26 diz: todas as vezes que você tocar nesse pão e comer desse pão e tocar nesse vinho, beber do vinho, saiba, é a manutenção da sua aliança a nível espiritual. Então, cara, eu não faço ideia como foi a sua jornada. Eu não sei o que você fez, não sei o pecado que você cometeu, mas eu quero sugerir para você isso. Quando o arrependimento bate a porta, confessa para o Senhor. Ele vai te perdoar. Como diz Davi, então, no Salmos 32, enquanto eu estive meus pecados encobertos, a minha alma apodrecia e os meus ossos secavam. Muitas das depressões e de focos de tensão que nós vivemos enquanto humanidade são pecados não confessos. E Tiago diz assim: mas quando você confessa os seus pecados uns para os outros, você é curado. E eu realmente acredito nisso. Então, além de você pedir perdão ao Senhor, procure amigos cristãos maduros que te amam. E que, independente de ouvir o que você fez, que eles simplesmente digam: sim, o sangue de Jesus te perdoa disso, cara. Você está perdoado? Melhor, você está arrependido? Então, você já conversou com o Senhor? Amém, obrigado por ter confessado a mim. Quando um cristão maduro ouve um pecador arrependido, ele não gera julgo. Ele não clama para que você visite o lago do esquecimento. Não, cara, ele diz: que bom que nós temos Jesus, porque eu sou igual a você. E o pecado que você cometeu, eu tenho coragem de fazer 2 vezes pior. Graças a Deus que o arrependimento gerou em meu coração santificação. A santificação, ela patrocinou, cara, essa mudança estável ou instável dentro de mim, para que eu não vivesse uma vida a partir dos meus sentimentos, mas exclusivamente a partir da fé. Amém? Então faça isso. Vá a um cristão maduro e exponha seu coração, mas a ponto de você ser amado, não julgado. Paulo então conclui, versículo 26: todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Então Jesus está voltando, irmãos. Graças a Deus, cara, vai chegar um dia em que nós veremos ele face a face. Sabe, eu não conheço ninguém que conhece Deus na totalidade. Eu não conheço Deus na totalidade. O apóstolo Paulo disse que ele não conhecia Deus na totalidade, por isso que ele via Deus e compreendia apenas como um enigma, como um metal reluzente. Porém, vai chegar um dia, cara, que nós veremos ele face a face. E vai chegar um dia que eu conhecerei como também sou conhecido. Você imagina, cara, quando nós encontrarmos Jesus na glória, nós vamos falar: cara, nós sofremos tanto. E Jesus vai dizer: talvez você não percebeu, mas eu estive com você. Talvez você não percebeu, mas aquele momento que você quis existir, eu que estive lá segurando sua mão. Sabe aquele amigo que eu te enviei? Então, cara, eu estava nas palavras do seu amigo. Sabe aquele culto que você visitou? Eu estava na palavra daquele ministro. Eu estava, cara, com você todos os momentos de dores. Versículo 27, por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa maneira come o pão e bebe o cálice. Pois quem comer do pão e beber do cálice, sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O versículo posterior diz: por isso que há entre vós fracos e doentes. Sabe, para finalizar, e nós já partimos para nossa ceia, você faz parte de um corpo, você não é um ser individual no corpo de Cristo. Nós compomos uma mesa. E essa mesa onde o Senhor é o nosso rei,
É essa mesa, cara, que nos convoca para esse momento especial. O corpo de Cristo não é configurado a partir de uma igreja, uma microcomunidade de fé ou um local institucionalizado. O corpo de Cristo é a somatização dos cristãos em toda a terra. E eu, cara, viajei bastante. Eu conheço igrejas, cara, que se reúnem em cemitérios, acredite se quiser. Eu conheci igrejas que se reúnem em universidades, em escolas, em contêineres, em casa, em rua, em palácios suntuosos e significativos, em casebres, em galpões caros e luxuosos. E eu conheço igrejas que se reúnem em presídios, em hospitais. Todos nós compomos o corpo de Cristo. Nesse momento eu quero orar para o Senhor abençoe e santifique os elementos. Então você que está me assistindo, aí você faz parte da nossa igreja local, estou muito feliz em compartilhar esse momento com você. Feche os seus olhos, levante agora o seu pão e vamos santificar o nosso pão. Coloque ele na sua mão. Pai, eu quero colocar em sua presença, ó Pai Santo, os elementos da Santa Ceia, Jesus. Nós temos aqui o pão, ó Pai Santo, que simboliza o seu corpo, a sua carne, Pai. Eu oro para que o Senhor santifique, ó Deus Santo, esse pão, Pai, que é um fermento de farinha de trigo. Mas espiritualmente, ó Pai Santo, nós clamamos para que o seu sangue venha sobre esses elementos e santifique-os e os consagre. E nós, ó Pai Santo, agora declaramos, Pai, que nós somos pecadores arrependidos. E nós participamos do seu corpo, Pai, porque nós cremos no poder da restauração. Nós, ó Pai Santo, declaramos que nós não iremos visitar, mergulhar no mar do esquecimento. Nós queremos, ó Pai Santo, mergulhar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Espiritualmente falando, separe o seu pão. E o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor que também te entreguei, que o mesmo Jesus na noite que foi traído, ou seja, no momento de sofrimento, ele pecou o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazeis todas as vezes que comerdes em memória de mim. Hoje nos reunimos como igreja para ceiarmos a ceia do Senhor, para lembrarmos que ele suportou a dor para nos amar e por amor de nós. Coloque agora esse pão sobre o seu corpo e que você venha ter a consciência que você faz parte de um corpo eterno, amém? E Paulo então diz: todas as vezes que você comer desse pão e beber desse cálice, anunciarei a morte do Senhor até que ele venha. Nós consagramos a Ti então, Jesus. E eu peço gentilmente para que você agora venha fazer parte do corpo de Cristo, comendo o pão. Nós te damos graça, Senhor. Nós louvamos o seu nome. Nós te rendemos glória, ó Pai Santo, te agradecemos pelo corpo de Cristo que foi moído naquela cruz. Obrigado, ó Pai Santo. Hoje nós lembramos o porquê, ó Pai, nós somos cristãos. Nós somos cristãos porque o seu corpo foi castigado, Pai. E por isso que nós temos vida e possibilidade de vida eterna, por causa do seu corpo que foi moído na cruz. O texto então diz: semelhantemente após ter comido o pão e após ter dado graças, ele pegou o cálice, que é o cálice da nova aliança. Sabe, eu estou com 3 taças. Essas taças eu ganhei quando eu fui lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus. E após nós irmos no túmulo e vermos que o túmulo estava vazio, nós ceiamos lá. E o túmulo está vazio, irmãos. Hoje, esse pequeno suco da uva simboliza essa graça redentora de Jesus, que nos santifica, porque o sangue de Jesus é tão poderoso que quando nos suja, nos faz mais brancos que a neve. Levanta agora aí o seu cálice. Amém? Esse cálice que representa o símbolo dessa nova aliança que há em Cristo Jesus.
E o texto diz: após tocar o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazeis todas as vezes que bebedes em memória de mim. Nós só estamos aqui por causa dele. A memória é dele, em memória dele, a favor dele, a parte dele, porque ele é a concentração do nosso amor. Ele é a causa de nos reunirmos como corpo de Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor perdoa os nossos pecados, Pai. Não exige, ó Pai Santo, que nós visitemos o passado. Obrigado, ó Pai Santo, porque existe, ó Pai Santo, o presente e o futuro, Pai. Que a substância do arrependimento e da graça em Jesus venha fazer parte da nossa vida, da nossa existência. Em nome de Jesus. Nós consagramos esse suco de uva, Pai. E nós cremos que é o simbolismo do seu sangue. E nós fazemos isso em memória de Ti. Amém? Essa mesma atmosfera de quebrantamento, de reverência, a partir da realeza da presença de Jesus. Bebam agora do sangue de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, ó Pai Santo, porque nós somos a sua igreja. Somos o seu corpo aqui na terra, Pai. Muito obrigado, ó Pai Santo, pelo seu amor. Muito obrigado, ó Pai Santo, pelo convencimento, ó Pai Santo. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, ó Pai Santo, que nos mobiliza, que nos molda, que nos cerca, que nos guarda, Pai. Eu oro para que o Senhor abençoe a sua igreja aqui na terra. E que todos os meus irmãos, ó Pai Santo, venham ser abençoados, Deus, com a dádiva e a graça do Espírito Santo. Que nós venhamos ter, ó Pai Santo, postura enquanto cristãos. Que nós venhamos ter caráter, ó Deus Santo. E que nós, ó Pai Santo, não venhamos nos autopunir, ó Deus, por causa dos erros do passado. Mas que nós venhamos prosseguir a partir de um caráter aprovado, Pai. E sempre, ó Pai Santo, buscando santificação. Porque o arrependimento convoca a salvação. A salvação, ó Pai Santo, ela nos apresenta a santificação. A santificação, ela é acompanhada da redenção. E a redenção fundamenta o avivamento. Que nós vamos viver isso, Pai, como corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma honra fazer parte desse momento com você. Que esse momento de corpo de Cristo, que a ceia do Senhor, venha sobre o meu coração e o seu coração, nos fundamentando e lembrando que nós não somos mais estrangeiros, que nós não somos exilados, que nós também não somos escravos. Nós fazemos parte de um corpo. Amém? Amém? Que você venha glorificar Jesus aí onde você está na sua casa. Eu sinto muita presença de Deus, cara. Toda segunda-feira nós temos edificação mútua e essas reuniões têm sido a partir do Zoom. Então eu quero te convidar a você fazer parte da edificação mútua. Toda segunda-feira nós estamos mergulhando intensamente na carta de Apocalipse. E amanhã, segunda-feira, no caso, nós iremos mergulhar a partir de Apocalipse 9. E a proposta é ler todo o livro de Apocalipse. Então nós já lemos do 1 ao 9 detalhadamente. E isso não está fazendo, nós não estamos fazendo de forma presencial, porque embora houve o relaxamento social em relação à quarentena, eu já sepultei 2 pessoas que frequentou a nossa comunidade de fé, apacento algumas famílias que também frequentam a nossa comunidade de fé que está com Covid-19. E eu não sinto segurança pastoral para nos reunirmos de forma local, a ponto de dar segurança sanitária a todos. E, enfim, enquanto essa segurança sanitária não acontece a nível do nosso estado, eu sinto no Senhor de continuar fluindo assim de forma digital. Amém? E todos os dias estamos nos reunindo em um devocional das 18 horas às 20 horas. E está sendo tão poderoso, cara. Semana passada nós lemos todo o Evangelho de Marcos. Na segunda-feira, amanhã, das 18 às 20 horas, nós vamos mergulhar na carta de Apocalipse. E tem pessoas de vários lugares do mundo, cara, participando conosco. Essas reuniões têm sido a partir do Zoom. Então, se você se interessa em fazer parte desse momento conosco, nos envie um direct. Vai ser uma honra mergulhar com você nesse tempo de devocional. E repito, a partir de segunda-feira, toda segunda-feira, perdão, a partir das 20 horas, edificação mútua. Quer participar? Nos envie um direct também. Eu quero orar pelos enfermos agora,
eu quero fazer 2 orações finais. Primeiro pelos enfermos, segundo por dízimos e ofertas. Gil, como é que é possível ofertar e dizimar na 70 vezes 7? Cara, nos envie um direct e nós vamos te dar todas as orientações de forma particular. E que você faça isso a partir de Cristo e no Espírito. Que isso venha a ser, na verdade, um louvor financeiro. Amém? Então, a todos os enfermos eu quero orar agora. E em seguida nós iremos orar pelo nosso louvor financeiro, pelo dízimos e ofertas. Pai, eu quero abençoar, Jesus, todos que estão enfermos. Eu oro, Pai Santo, clamando para que o mesmo poder que ressuscitou Jesus sobre os mortos venha sobre quem está com problema, Pai Santo, respiratório, quem infelizmente foi diagnosticado com Covid-19, quem tem, ó Pai Santo, qualquer problema de saúde, Pai, eu repreendo agora e clamo para que os seus anjos estejam ao redor deles. Eu oro, Pai Santo, para que o Senhor visite os hospitais, eu oro para que o Senhor visite os presídios, os locais vulneráveis. Eu oro, Pai Santo, para que o Senhor visite os moradores de rua, Pai, que Tua presença venha abençoá-los, Pai. E que, em nome de Jesus, toda dor, toda enfermidade venha ser substituída agora por saúde, em nome de Jesus. De igual modo, ó Pai Santo, eu quero orar pelos dizimistas e ofertantes da sua casa, que compõem aqui, ó Pai Santo, a nossa comunidade de fé, 70 vezes 7. Eu oro para que o Senhor abençoe a vida deles, Pai, que o Senhor os proteja financeiramente e que a partir de Cristo, ó Pai Santo, que eles venham exercer isso como louvor financeiro. Nós os abençoamos enquanto igreja local, em nome de Jesus. Amém? Um outro aviso para finalizarmos o nosso culto hoje. Nós estamos arrecadando agasalhos, blusas de frio, cobertores para nós doarmos aos mais vulneráveis, socialmente falando, diante desse frio que é intenso em junho, julho e agosto. Esses próximos 2 meses, somatizando com o mês de junho, é um mês de muitos, enfim, onde o frio em Brasília é bem severo. Então, se você sente no seu coração, cara, de doar, enfim, agasalhos, cobertores, luvas, enfim, nós vamos receber, vai ser uma honra, amém? Então nos envie um direct também sobre isso. Nós estamos fazendo tudo a partir dessa plataforma digital, por enquanto. Em breve nós estaremos reunidos como igreja local e vai ser demais. Eu estou com muita saudade de nos reunir como igreja e ver os meus irmãos brevemente. Que Jesus te abençoe e que seu coração continue nesse ambiente de glória. E não se esqueça, não mergulhe no mar do esquecimento para se autopunir, mas que você venha estar disponível para a graça. E que nessa noite de ceia, que você venha ser abençoado, cara, e que seu coração venha permanecer nesse local de glória. Amém? Essa live vai estar salva em nosso Instagram. Que você venha abençoar outras pessoas e permanecer conosco a partir dessa atmosfera de família. Que o Senhor te abençoe e até o próximo culto.